Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus abençoe a todos. Estava aqui meditando aqui na palavra do Senhor, né? No capítulo de Lucas 24, e observando tudo que está acontecendo no mundo, o esfriamento, né, dos irmãos em Cristo. Não falo nem as pessoas que são no mundo, né? Eu falo que tem um encontro, que teve, que desceu a água do batismo. E nesse período que nós estamos vivendo, como a cegueira das pessoas está enorme, as pessoas não conseguem enxergar o que é a verdade, o que de fato mesmo é a vontade de Deus. Muitos pela ignorância, né? Muitos pelo orgulho, pela falta de humildade, aí acaba tomando as decisões precipitadas, fazendo as coisas, né? Mas desagradando ao Senhor. Porque às vezes quando queremos fazer algo, a gente acaba em uma parte errando. E é difícil reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, quando nós estamos errados, né? É pedir a Deus, né, que Deus vai abrindo os nossos olhos, dando o discernimento, a luz, para que a gente possa enxergar os nossos erros, as nossas falhas, e receber do Senhor Jesus a misericórdia para que Ele possa abrir os nossos olhos. E a Bíblia vai falar de 2 discípulos, né? Depois do evento que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Depois da morte do Senhor Jesus, que 2 dos seus discípulos acabaram, né? Indo para a terra para a cidade de Emaús, saindo de Jerusalém. E o interessante é que o Senhor Jesus aparece para aqueles 2 e começa a conversar com aqueles 2. E eles não conseguem perceber que era Jesus que estava falando com ele. Então isso mostra que, por conta do erro, por conta da incredulidade, muitas pessoas não conseguem perceber quando é Jesus. É enganado pelos espíritos malignos, dá ouvido a espírito do mal e acaba não tendo aquele discernimento da voz de Jesus. Jesus falando com eles. E eles, até então, simpáticos, né? Pessoas atenciosas, falavam com Jesus. E nada de perceber que era Jesus que estava ali. Jesus fala sobre o livro, fala sobre Moisés. A Bíblia fala que o coração deles chega a queimar, mas só que até então eles não conseguiram perceber. E eles andando com o Senhor Jesus, eles caminhando com o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele dá um passo para poder ir para um lugar mais longe. E aqueles 2, eles chamam o Senhor Jesus, mesmo sem saber que era Jesus. Então Jesus vai até eles. E quando eles estão sentados, reunidos, a Bíblia fala que Jesus vai repartir o pão. E quando ele abençoa o pão, os olhos dele se abrem. Ou seja, mesmo não sabendo quem é Jesus, mesmo não tendo discernimento quem é Jesus, pelo fato dele pedir que Jesus ficasse, aquele homem ficasse, eles conseguiram enxergar. Então isso mostra que talvez você que está vendo um vídeo, está fraco na fé, deu ouvido a quem não devia, olhou para onde não devia. Mesmo que você tá sem força para orar, para buscar, para falar com Deus, deseja ter a vontade de estar perto dele, que mesmo que agora você tenha dificuldade de falar com ele, de ouvir a voz dele, ele vai se mostrar para você. Ele vai sondar o seu coração, o desejo. E o interessante é que os 2 discípulos, naquele momento, não sabendo que era Jesus, eles pedem para que Jesus ficasse. E quando Jesus ele fica, Jesus ele ora, ele abençoa e os olhos dele se abrem. Ou seja, aquela cegueira que estava nos olhos dele abriram.
abriram, eles conseguiram ter o discernimento. E nesse período que nós estamos vivendo, as pessoas afastando, muitas pessoas saíram da presença de Deus, pessoas viraram as costas. E se afastar de Deus não é necessariamente deixar de ir ao culto, mas é o comportamento, né? Quando você dá risada para assuntos maliciosos, dá ouvido a conversas que são de malícias, palavras desagradantes, aquilo que desagrada ao Senhor, você compartilha com aquilo, ri com aquilo, você não tem mais temor pela palavra de Deus, e está acontecendo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está, e muitos darão ouvido a ele, pessoas que são crentes dando ouvido a espírito familiar, ou seja, aquele espírito que pessoas que já foram mortas, tudo isso, as pessoas virando as costas para o evangelho de Deus, não tendo mais o discernimento, quem é Jesus, isso é uma pena, né? Porém, a Bíblia diz que nós perseverando, continuando firme com o Senhor, receberemos a coroa da vida. Talvez você que está aí fraco, talvez você que está aí desanimada, continua buscando, continua, não desiste. Talvez esse problema que está na sua vida aí, se você perseverar com fé, você vai conseguir sair. E um texto, né, muito conhecido, o próprio salmista Davi diz lá no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, ou que seja, para o alto. Ele fala, da onde me vem o socorro? Ou seja, da onde que vem? Ele elevou os seus olhos para o alto, porque o Senhor habita no alto. Ele sabia que diante das suas adversidades, das lutas, dos problemas, o socorro dele vem do céu. Então os olhos nossos, assim como o salmista Davi diz, tem que estar no alto. O problema que você está enfrentando, a batalha que você vem enfrentando, as lutas, continua olhando para cima, para o alto, que ele vai te socorrer, independente da situação que você se encontra, independente das lutas. Todos nós sabemos, eu gosto sempre de meditar, falando sobre o Davi, porque ele era perseguido por todos. Até na sua família ele foi desacreditado pelos seus irmãos, por todos. Ninguém tinha dava credibilidade a ele, mas ele sempre o louvava ao Senhor, buscava, os olhos deles estavam sempre para Deus, para a palavra do Senhor, louvava a Deus. No meio da luta, louvava ao Senhor. No meio das perseguições, ele louvava ao Senhor. Então, quando ele fala esses salmos, ele estava sendo perseguido. Ele diz, o socorro meu vem do Senhor. Vem do alto. O socorro seu, talvez esse problema que você está, quem vai te socorrer vai ser o Senhor. Talvez ele usa pessoas para te ajudar a te socorrer da situação que você se encontra agora. Mas você tem que buscar ele. Olhar para o alto. Olhar para cima, não olhar para o problema, para a dificuldade, para as adversidades, para o laudo médico, que isso vai fazer de tudo para deixar você deprimido, se afastar, perder a força. E é triste isso, muitos se afastando, muitos perdendo a direção da salvação, e Deus comprando tão bonito na vida dos nós, né? Daqueles que entenderam o seu chamado. Deus tem coisas grandes na nossa vida e eu creio, eu particularmente, que nós estamos vivendo a última geração, não vai ter, essa geração vai ser a última. Eu creio ainda que eu faço parte da geração que vai ver o Senhor Jesus voltar. Que temos a possibilidade de, antes de descer a sepultura, ver Jesus voltando, porque os sinais estão aí, princípios de rumores de guerras, a construção do terceiro templo que em Israel estão querendo construir. Então, tudo que acontece, está acontecendo em volta ao mundo, as notícias, tudo passando rápido, as pessoas brigando, as pessoas com ódio uma das outras,
com um falso amor, mais cheio de ódio. As pessoas vendo o erro no erro dos outros para poder se apoiar no seu próprio erro, não consegue enxergar o seu erro, aí fica procurando erro no outro para poder manter, mas não adianta. Se você continuar apoiando o erro, se você procurar erro em mim para apoiar o seu erro, vai você e eu para o inferno. Você tem que se arrepender do seu. E então orar por mim e eu orar por você. E não eu permanecer no erro, procurar para poder eu achar que eu vou ser salvo. Não. Você vê que o próprio Noé, já pensou se Noé fala, ninguém vai entrar na arca, então não vou construir, não, larga isso. Não, ele ia todo mundo morrer. Não, ele continuou firme. Então a gente tem que estar sempre olhando para o Senhor, porque se a gente tirar o olho do Senhor Jesus, a gente não vai conseguir permanecer firme com Ele, permanecer firme na salvação. E o do mais valor que a gente tem, o de mais valor que a gente pode, para que a gente consiga a nossa salvação, é estar olhando fixo para o Senhor Jesus e com a fé. A Bíblia diz que a fé ela é mais preciosa do que o ouro, que é provado ao fogo, mas perece. Olha só, o ouro, quando é provado ao fogo, ele tem o seu valor. O ouro tem valor, com o ouro você conquista, tem posse, você tem poder, simboliza o poder. Porém, a Bíblia fala que a fé ela é mais valiosa do que esse ouro. Porque a fé ela vai te fazer permanecer salvo se você estiver buscando ao Senhor. Ela vai te dar a força para você continuar servindo a Deus até o fim. Porque no meio das diversidades das lutas, de tudo que se levantou, o diabo batendo forte, as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão perdendo a fé. Então com a fé ela vai te ajudar a manter vivo. Pedindo ao Senhor para que derrame o colírio nos seus olhos, para que você possa permanecer firme. Permanecer firme no caminho. O texto muito conhecido que o Senhor Jesus ele estava fazendo a sua obra, curando, ele tinha multiplicado os pães, os discípulos estavam com ele. Então a Bíblia diz que Jesus estava atendendo a todos depois de tudo aquilo. Jesus começou a atender a todos, Jesus curou, Jesus multiplicou os pães, mandou os discípulos pegar o barco e ir, atravessar, que ele iria depois. Jesus continuou ali, ele ficou. O que Jesus fez? Ele começou a dar atenção a todos, ele começou a falar com aquelas pessoas, se despedir. A Bíblia fala que quando ele se despediu de todos, e os discípulos indo no barco, o que Jesus fez? Jesus ele foi para o monte orar. Olha só, hein? Jesus atendeu, era 5.000 pessoas, 5.000 homens. Aí estimula as crianças, estimula as mulheres. Então nós conjecturamos que eram umas 15.000 pessoas. E Jesus ele atendendo a todos. Jesus ele falou, eu não posso despedir essas pessoas, porque senão elas vão desfalecer. Enquanto ela está ouvindo a palavra, o alimento, elas estão fortes, 3 dias comigo. Mas então multiplicou os pães, alimentou, se despediu. Então ele pede aos discípulos que vai. Então Jesus fica ali naquele momento. E quando ele acaba de se despedir de todos, você acha que ele foi o quê? Foi para o mar? Não, ele foi para o monte orar. A Bíblia fala que ele ficou ali até a noitinha, olha só, pegou a tardezinha, ficou orando. A oração também é muito importante. Há pessoas que, pelo fato de olhar para onde não deve, para as coisas desse mundo, perdeu o apetite da oração, não consegue mais orar, não consegue ter mais comunhão com Deus. E a oração é importante. A oração, como todos falam, é a chave da vitória, é aquilo que vai te permanecer em comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. E Jesus foi orar. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos já estavam longe, já estavam distante. Jesus aparece aos discípulos, depois andando sobre a água. Jesus aparece sobre eles, e eles, assustados, pensando que era um fantasma, eles não conseguiram reconhecer Jesus, ou seja, eles olhavam, mas não via Jesus. Jesus falando, sou eu. Então Pedro ainda duvidando, fala, se é o Senhor, mas naquele momento ele se encorajou com a fé, que eu ande sobre as águas. E Pedro, ele anda sobre as águas. Ele vai até Jesus.
Interessante que ele anda, ele teve foi o discípulo que teve mais coragem para andar. É pregado, né, que Pedro afundou, de fato ele ensina muito isso, mas ele foi o que teve mais coragem e andou. Então, quando Pedro foi andando até Jesus, começou a tempestade, começou a ventania. Olha só que coisa forte. Então, a ventania, muitas das vezes, é a tribulação dentro de você. É as pessoas que se levantam, as coisas que vêm para tentar tirar você da concentração, é as coisas que vêm para tentar te distanciar da salvação, é a tempestade que vem para tirar do foco que é o Senhor Jesus. Então o vento simboliza isso. Talvez o vento é as dívidas, o vento pode ser uma doença, alguém da sua família que se levantou contra você. O vento talvez possa representar aquela pessoa que você confiou nela e ela te traiu a sua confiança. Então tudo isso, na palavra de Deus, ela quer nos ensinar. Então Pedro, ele se distraiu com esse vento. Ele se distraiu com esse vento e quando ele olhou para aquele vento, tirou os olhos um pouco do Senhor Jesus, um pouco só do Senhor Jesus, ele começou afundando, ele já começou caindo, ou seja, muitas pessoas estão se afastando do Senhor, estão correndo o risco de perder a salvação e muitos vão perder a salvação porque tirou o olho. Jesus, ele profetizou, Jesus disse que muitos serão chamados, poucos escolhidos, então vai ser poucos que vão ser salvos. Esse negócio que morreu, foi morar no céu, é mentira, isso é mentira. Podem até, não vou colocar nome, ir lá fazer lá a missa do 7º dia, faz por educação, mas até sabe que isso não vai trazer a alma de volta. Então os olhos têm que estar no Senhor Jesus, em vida. Então a Bíblia fala que Pedro ali afundou naquele momento. Pedro naquele momento caiu. Mas o que chama atenção é que o Senhor Jesus, ele não corre, ele não anda. Quando Pedro clama, Pedro vai e clama. Socorre, me salva. E a Bíblia fala que a mão do Senhor Jesus estava estendida e levantou Pedro. A mão do Senhor está estendida. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Se você quer ter a atenção do Senhor, quer ter o contato, a comunhão com Ele, você pratica a justiça. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele recebeu a unção diferente dos demais, porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade, ou seja, aquilo que é errado. Ele não praticava o que era errado, ele fazia a justiça, então ele recebeu a unção diferente, ou seja, se você buscar o Senhor com sinceridade, praticando a sua justiça, a sua palavra, você vai receber dele e você vai estar com um espírito forte, alimentado. Agora imagina o olho do Senhor. O olho do Senhor, ele olha para a terra. Agora imagina o Senhor Deus. A Bíblia fala que o olho do Senhor está sobre toda a terra. Deus, ele olha do céu, ele olha para cá, olha para a terra, ele vê o estupro, ele vê a corrupção, ele vê os tráficos, ele vê roubo, ele vê tudo de ruim e mesmo assim consegue ser justiça. Ele mesmo assim não consegue ser contaminado. A Bíblia fala que Deus é puro, mas ele não deixa que os seus olhos se contaminem, ou seja, talvez o que faz que nós venhamos se contaminar é olhar para onde não deve, absorver notícias desse mundo, que só nos enfraquece, que só nos distancia, e muitas pessoas estão nervosas, preocupadas, pessoas que estão com tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente, onde a cegueira espiritual ela está tomando conta, ela tomou conta. A Bíblia fala que o príncipe desse século é Satanás. Satanás é o próprio diabo, o demônio. As pessoas, tem gente que não gosta que fala, é Satanás. Que para expulsar tem que falar o nome dele, mandar sair. Ele cegou
o entendimento de muitos e as pessoas não estão percebendo. As pessoas acham que Satanás vai vir com rabo, vai vir com garfo, igual nos carnavais. Não, Satanás ele vem com uma aparência de uma bela mulher, ele vem com uma aparência de um homem atraente, ele vem em pequenos detalhes. Ele apareceu para Jesus quando Jesus estava com fome. Aquilo que a tua carne tiver atraído, ele vai te oferecer. Satanás está aí, ele está destruindo, ele está matando, ele está ceifando. E a geração futura, os seus filhos, os seus netos que vão sofrer. Se não se despertar. E principalmente a salvação da sua alma. Então se volta para o Senhor Jesus. Dá atenção à sua palavra. Busca nas Sagradas Escrituras. Pede a orientação ao Espírito dele. Se volta para ele. Nós estamos aqui, damos prioridade às coisas aqui, mas lembrando que há uma cidadania lá no céu, há uma morada lá no céu para todos nós. A Bíblia diz que aqueles que forem salvos pisarão em ruas e chão de ouro. O que a luta aqui é por ouro, aqui a luta aqui é por poder, a luta aqui é por quê? Por tudo aqui, lá nós pisaremos nisso. Teremos tudo, teremos a paz. A Bíblia diz que a luz do Senhor Deus iluminará tudo. Aqui quando anoitece, tem a lua, tem as estrelas, tem as lâmpadas, os postes, não, lá a luz de Deus irá iluminar. Não haverá tristeza, saudade, não haverá corrupção. E interessante que o único dom que vai permanecer para sempre, o único dom que vai permanecer direto, a Bíblia fala que aqueles que falam em língua cessarão. O dom de cura cessará. Profecia cessarão. Mas o único dom é o dom do amor. Porque Deus é amor. Deus ele não pode negar a si mesmo. Entendeu? Por mais que a gente falhe, por mais que a gente erre, ele continua sendo amor. Porém, ele quer que nós venhamos se voltar para ele. Fazer um olhar para dentro de nós, perceber onde que nós estamos falhando, onde que nós estamos deixando a desejar. Onde que nós estamos deixando dar brecha para que o mal venha fazer que a gente perca a salvação. Então vamos se despertar. Se desperta. A Bíblia diz, pelo Salomão, desperta tu que dormes. Desperta tu que está cochilando, que está distraído. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava no Getsêmanis. Olha só que interessante. Pedro, Tiago e João, eles eram os discípulos que alcançaram o nível espiritual mais do que os outros, porque eles estavam sempre com Jesus. Eles estavam com Jesus na transfiguração, eles estavam com o Senhor Jesus na casa de Jairo, onde a filha dele foi ressuscitada. Então, nos lugares mais específicos, ou seja, Jesus ele quer que esteja perto dele a pessoa que crê, que tenha fé. E esses três eram pescadores assalariados, ou seja, ele era próspero nas suas pescarias, ele contratava pessoas para trabalhar na pescaria. E quando Jesus estava orando, ele quando volta, ele diz assim, vós não puderam nem orar uma hora, ou seja, ali mostra o detalhe, a Bíblia é maravilhosa. Jesus disse, vocês não puderam orar uma hora, ou seja, tem pessoas que não conseguem orar uma hora. Jesus disse assim, era para o quê? Vocês terem orado uma hora. Botar o joelho no chão, ficar uma hora orando, falando com Deus, intercedendo, falando pela sua família, pelos seus vizinhos. Deus quer que ore. Se você não tiver uma vida de oração, de comunhão, você não vai conseguir permanecer firme com o Senhor. Não vai conseguir permanecer firme, os seus olhos a tendência a se distanciar dele. Jesus disse, não puderam ficar uma hora, ou seja, uma horinha. E tem pessoas que com 20 minutos de oração, não chega nem isso, para. Então isso mostra a importância da oração, a importância do propósito, a importância da prioridade de dar ao Senhor Jesus para a gente venha estar firme. Então os discípulos, que eram pescadores, eles viravam à noite, ou seja, eles eram pescadores, iam para o alto mar, eles estavam acordados, eles tinham que ficar acordados ali pescando, mas quando foi para orar, eles dormiram, ou seja, você vê a batalha espiritual. A batalha espiritual contra a carne, dá sono, a pessoa fica lá com a boca aberta, querendo dormir, porque o próprio Satanás ele não vai querer que você busque, que você ore, que você jejue. Ele vai querer que você, não, já tá bom, deixa isso para lá, não.
Eles eram pessoas que eram acostumados a estar na praia, a estar no mar pescando, mas ali na hora de orar, na hora do combate espiritual, eles fraquejaram naquele momento e Jesus ficou sozinho ali, orando, intercedendo. Ficou sozinho ali, buscando. Então isso mostra a importância da oração, a importância do propósito da vida com Deus, de estar permanecendo firme com o Senhor. A Bíblia diz orar sem cessar, orar sempre buscando, intercedendo pela sua família. Porque se a tua família está viva, até eu ou você, porque alguém orou, se prostrou de joelho por você, teve misericórdia da sua vida, teve misericórdia da sua alma, por você estar aí agora. Uma coisa que é interessante na palavra do Senhor Jesus, por que Tiago, ele morre e Pedro, ele sobrevive? Há muitos questionamentos. A Bíblia fala que o apóstolo Tiago, ele é morto por Herodes, que é morto à espada. E por que ele morre e Pedro não morre? A Bíblia fala que quando Tiago morre, Herodes, ele percebe naquelas pessoas que ele se agrada, ou seja, era perseguição contra a igreja. E nós estamos correndo o risco de sofrer perseguição também, mas as pessoas, infelizmente, muitos crentes estão dormindo, cochilando. E a Bíblia fala que quando ele vê que aquela multidão se alegrou na morte de Tiago, ele chama Pedro. Ele vai, vou fazer um espetáculo, vou chamar Pedro, que eu vou matar Pedro na frente de todos, aí que eu vou ganhar mais agora a confiança de todos. Então, quando Pedro ele está preso, a Bíblia fala que ele está preso entre 4 caternas, ou seja, 16 soldados, só que 2 estavam com Pedro ali amarrado, acorrentado, e os outros estavam do lado de fora, no corredor, sobre a porta. Já ele estava na casa de Maria, mãe de João Marcos. Aí começaram a igreja a interceder por Pedro, ou seja, a igreja não intercedeu para o Tiago, mas intercedeu por Pedro. Então começaram a clamar, começaram a buscar, começaram a interceder. Aí Deus enviou a resposta. Deus quer enviar a resposta para a tua vida, mas você tem que estar continuando buscando em oração. A Bíblia fala que o anjo veio, o anjo tirou Pedro do meio daqueles 2 homens. Aqueles 2 homens não perceberam que Pedro tinha saído dali. Então, o interessante é que Pedro achando que era um sonho, mas depois ele percebeu que era real, porque o nosso Deus ele é real, o nosso Deus ele é vivo, nosso Deus ele ressuscitou. A Bíblia fala que Maria Madalena, Joana e as outras mulheres foram de manhã cedinho, a importância também de buscar o Senhor pela madrugada, foi buscar o Senhor Jesus. Mas o interessante é que o anjo aparece e fala assim, você veio buscar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele está vivo. Tem pessoas que estão buscando o Senhor Jesus onde Jesus não está, ou seja, não que ele não esteja, mas no lugar errado, fazendo da maneira errada. Ela foi buscar Jesus no lugar onde está o morto. Jesus ele ressuscitou, Jesus ele não está mais na coisa, ele está no trono. Isso mostra a importância para abrir a mente de outras religiões. O Senhor Jesus ele está no trono, ele é vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Então que a gente possa buscar ele, clamar o nome dele, se despertar para que a gente possa ser salvo e assim buscar a salvação pela nossa família. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo fala com cada um de vocês. Não desiste da salvação, não desiste do Senhor, não. Que Deus tem grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.